Olá pessoal, boa noite. Eu estou testando aqui as configurações da transmissão, espero que seja tudo certo. Vamos começar então esse mini curso. Dessa vez a gente vai falar de diagnóstico energético. Lembrando que esse vídeo faz parte do programa Expandir da MITSID, que a MITSID Projetos criou, né? A gente atua com pesquisa, consultoria e treinamentos na área de energia desde 2014. A gente quer muito contribuir para a transformação do mercado de energia e por isso criamos esse programa, que é um programa de divulgação de conhecimento, de interação com as pessoas que estão interessadas nesse assunto. E, bom, toda terça-feira então a gente tem uma pessoa, um profissional da MITSIG fazendo esses vídeos aqui, né, para a gente conseguir explorar alguns temas que são interessantes para todo mundo. Se quiser saber mais sobre o programa, pode ver na descrição do vídeo, tem um contato, pode ver no nosso site também, no mitsid.com. E bom, a gente vai começar então com o nosso tema de hoje. Eu vou me apresentar rapidinho também para vocês conseguirem saber de que se trata. Eu sou Hamilton Ortiz, já participei de alguma outra edição desse programa Expandir, né? Eu sou engenheiro mecânico, me formei na Universidade Nacional da Colômbia, sou colombiano, estou aqui no Brasil faz quase 6 anos e pouco. Fiz um mestrado na Unicamp, né, também na engenharia mecânica. Sou auditor interno da ISO 50001 e profissional de medição e verificação com certificado CMVP e tenho experiência com eficiência energética desde meu trabalho anterior na Petrobras na Colômbia e com a Midseed estou já faz mais de 4 anos trabalhando também especificamente com eficiência energética. Bom, como eu falei, esse expandir sobre diagnóstico energético, a gente está tentando vai tentar passar os conceitos principais, né, do diagnóstico energético para vocês. Então é importante relembrar, né, que o diagnóstico está muito relacionado ao conceito de eficiência. A ideia é explorar ao máximo a eficiência energética das instalações e para isso que se faz o diagnóstico. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que a eficiência ela é um conceito que relaciona basicamente o trabalho útil, né, de um sistema, seja ele um país, uma região, um setor, um edifício, um processo, um equipamento, vários, dependendo do sistema, a gente pode avaliar o trabalho útil em relação à energia consumida. Eu estou tentando ver se está passando os slides direitinho. Eu acho que está congelado no meu primeiro slide. Eu peço para vocês eu vou fazer uma pausa e voltar em 1 minuto para consertar esse probleminha aqui, tá bom? Comecei falando para vocês que fazendo minha apresentação, né, sobre o meu percurso com a eficiência energética. Agora eu queria passar pelos conceitos gerais de eficiência energética. Espero que esteja funcionando direitinho aqui. Então, bom, comentei que a eficiência então é a relação entre o trabalho útil e a energia consumida, seja ela qualquer tipo, seja eletricidade, combustíveis, fontes alternativas, e como energia útil a gente pode considerar tanto o trabalho quanto o calor. Isso para um país, para uma região, para um setor, um edifício, processo, um equipamento, aí a gente desconta então o desperdício e as perdas. Isso já foi falando em outros vídeos do Expandir, que vocês podem conferir na nossa lista. Também a gente falou um pouco que existem oportunidades e medidas em diferentes setores, tanto edifícios, indústrias, cidades, setor agropecuário, setor de geração e transmissão de energia elétrica, residências. Em todos os níveis a gente tem oportunidades de eficiência energética. Eu tenho ali alguma lista curta, né, de algumas das opções que aparecem e que a gente avalia nos diferentes serviços de consultoria que a gente presta. E lembrando também que a eficiência energética tem múltiplos benefícios, não só a redução do custo, a redução do consumo, mas também tem um impacto muito relevante na questão social e econômica.
no momento de crise, né, de que a gente vai enfrentar uma pós-crise, em que é necessário pensar em empregabilidade, é necessário pensar em geração de empregos, está se discutindo muito isso, o quanto que a eficiência consegue alavancar empregos e oportunidades de trabalho para uma base diversa de trabalhadores, né? Não só trabalhadores especializados, mas também pessoas que trabalham com obra civil, com venda, representação de equipamentos, controle, automação, é uma diversidade muito grande de serviços que a eficiência energética consegue cobrir. Então, essa abordagem de múltiplos benefícios permite identificar justamente isso, que são diversos os caminhos que a eficiência pode melhorar, digamos, a justiça social e ambiental em vários dos aspectos. Bom, falando já especificamente de onde que o diagnóstico energético entra no meio do sistema de gestão de energia. Posso falar então do ciclo PDCA, né, que a gente também já tem falado um pouco em outros vídeos, é o ciclo de melhoria contínua, onde a gente tem um planejamento, umas ações, uma verificação e uma revisão gerencial, né, do sistema de gestão. E é na etapa de planejamento onde se encaixa, onde aparece a necessidade de fazer um diagnóstico energético, uma revisão, uma auditoria específica das instalações. A gente pode ver nesse diagraminha aqui que esse ciclo da melhora contínua para a gestão de energia tem como foco a liderança, como ponto central a liderança. Essa é uma das principais mensagens da ISO 50001 na sua última versão de 2018, que a liderança tem que puxar tudo, assim, um gestor, um líder, um gerente, um dono de um negócio é a pessoa que tem que puxar e fazer andar essa roda da melhoria contínua. E espalhar essa liderança nos seus colaboradores, né? Que cada um seja um vetor ativo das ações de eficiência energética que são possíveis de se fazer. Então, diagnóstico energético, o que é então ele? A gente acabou de falar que está inserido dentro do sistema de gestão, mas a gente pode falar especificamente que ele é uma atividade que tem início, meio e fim e que compreende todos os passos necessários para conhecer quanta energia a gente consome, ou uma instalação consome, em quais processos essa energia é consumida e qual o impacto ambiental desses processos, dessa transformação de energia e principalmente quais as oportunidades de economia. Então, é uma forma de a gente tirar uma foto da instalação, uma foto energética, uma foto ambiental, que represente os vetores, as quantidades de energia que a gente consome em cada parte e quais dessas quantidades são possíveis de diminuir de alguma maneira. Esse diagrama mostra um pouquinho isso, a distribuição de gás e energia elétrica em diferentes processos produtivos de uma fábrica, com algumas unidades, com valores específicos em dinheiro, né, em gasto, em gás e energia elétrica, para cada uma das fases de um processo produtivo. Então ele segue um processo, o diagnóstico energético segue um processo lógico, assim, que começa com planejamento, abre depois numa reunião de abertura oficialmente o processo de diagnóstico, em que todo mundo concorda que vai ser feito no diagnóstico. Também tem uma fase de coleta de dados inicial, e a partir dessas duas atividades, a reunião e a coleta de dados inicial, se constrói um plano de medições, onde se identifica quais informações vão ser levadas em consideração para o diagnóstico, e aí é possível fazer uma visita ao local, né? Isso é um processo padrão de diagnóstico energético, um processo, digamos, correto de fazer um diagnóstico segundo as normas internacionais. Depois de fazer a visita, identificar as oportunidades, levantar os equipamentos, as condições de operação, de manutenção, é possível chegar na parte da análise, né, uma análise aprofundada dessas informações, em que se identifiquem as oportunidades. É necessário, às vezes, depois da visita, voltar ao plano de medições, recuperar algumas informações que fizeram falta, ou, inclusive, na etapa de análise também é necessário, às vezes, voltar para trás e recolher algumas informações adicionais. Tudo isso com o objetivo de criar um relatório que consolide toda a informação e que possa se encerrar, como eu falei, um início, meio e fim desse diagnóstico teria como conclusão uma reunião de encerramento em que é possível ver esse relatório e entender quais as oportunidades identificadas. Isso é um processo presencial, né? Um processo que
que consegue ter o auditor contratado, um consultor contratado, indo na instalação, levantando as informações. É possível se fazer também internamente um diagnóstico energético pela própria equipe interna de uma organização, é uma possibilidade, não está restrito, né? Um diagnóstico é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer na sua empresa, na sua casa, no lugar que seja necessário. Lógico que depende, né, o que a gente vai identificar dependendo do consumo, dos sistemas que a gente tem o trabalho. A fonte desse diagrama e desse ciclo, e basicamente tudo que eu vou falar sobre o diagnóstico é a norma ISO 50002, excetuando, claro, os cases e alguns exemplos que podem ilustrar um pouco melhor os conceitos. Então, na etapa de planejamento e coleta de dados, a gente faz uma coleta inicial, né, onde se faz um kick-off, uma ata assim, de início, com o objetivo de alinhar objetivos, expectativas, escopo, limite, fronteiras, porque não é a mesma coisa a gente fazer um diagnóstico de uma instalação inteira ou fazer de um pedaço só, de um sistema só. É possível também fazer um diagnóstico só de um sistema. A metodologia de diagnóstico não se restringe às instalações inteiras, mas também pode ser parcial. É no momento do planejamento que a gente define as estratégias e os critérios de avaliação tanto técnica quanto econômica, onde se concorda entre as partes qual vai ser o critério, se vai ser o tempo de retorno ou se vai ser o investimento abaixo de um valor específico. Se define o cronograma, né, que quanto tempo vai durar o levantamento, quanto tempo vai durar a análise, como vai ser o formato dessas visitas, enfim. O nível de detalhamento, existem vários níveis, 3 níveis especificados de detalhamento, de profundidade, que o diagnóstico consegue chegar, e é onde a gente identifica quais informações vão ser analisadas. Tem alguns exemplos aqui, por exemplo, o mapeamento de requisitos regulatórios é uma das informações que às vezes é necessário levantar, os planos estratégicos das empresas, quando tem outros sistemas de gestão de alto nível implementados, por exemplo, de qualidade, de meio ambiente, é relevante saber. Como informações adicionais, a gente tem também a lista de equipamentos, sistemas, processos, todos os dados de energia que sejam disponíveis ou aqueles representativos de um histórico considerável de tempo, né? E documentos de projeto, operação e manutenção. Isso, como eu estou falando para vocês, é um processo padrão, um processo bem feito, assim, de diagnóstico, que considera todas as informações relevantes. Um exemplo de análise nessa fase de coleta de dados ou de alguns insights que é possível obter no momento que a gente faz uma análise inicial, e que é um caso real de um cliente nosso, é a gente analisar, por exemplo, a demanda de água gelada para um sistema específico ou para a instalação inteira e entender quanto que essa demanda de um energético, de uma utilidade, representa do custo total, ter essas noções iniciais de qual que é a porcentagem de consumo de cada fonte, saber se essas demandas variam ao longo do ano, que nesse caso eu estou falando de água gelada, dá para perceber claramente que em 2 anos, 1 ano e meio de registros, que aqui a gente tem o ano de 2016, entre janeiro e dezembro inteiro, e 2017 um pedaço, né, até junho, a gente vê uma clara sazonalidade no, no consumo de água gelada, né? Isso em valores médios mensais. Se a gente vai ver lá dia atrás de dia após dia, vê que a variação é mais dinâmica. Se a gente toma as médias, vai ter uma visão, mas se a gente toma o valor diário, vai conseguir analisar outro tipo de coisas. E também a gente pode separar nas análises de dados iniciais, de consumos, das utilidades ou da energia, separar, por exemplo, os dias produtivos dos dias não produtivos. Então a gente tem aqui essa separação em amarelo aqui embaixo, a média de valores dos dias não produtivos, né? Que lá um patamar bem menor, né, do que os dias produtivos. Mas ainda assim com o consumo, a gente pode considerar isso como uma carga base que nunca vai sumir, né? Porque os dias não produtivos continuam ali. Então esse tipo de análise são possíveis de se fazer com informação, né? Às vezes não tem toda essa informação disponível, se foi um caso em que se tinha medição contínua do consumo de água gelada. Tem aqui até um comentário sobre isso, né? Que o cliente tinha uma medição e um rateio de energia térmica
que a gente considera uma boa prática, né? Uma medição contínua da energia térmica consumida em toneladas de refrigeração. Porém, não tinha ainda alguns critérios técnicos para retornar uma parte desse gasto com a água de retorno, por exemplo. A água gelada que retorna pode ter um benefício econômico na geração de água gelada. Então, o diagnóstico energético, voltando para o ciclo, né, geral, a gente passou pelo planejamento, a coleta de dados iniciais. Agora, eu falei que é necessário fazer um plano de medições, né? Esse plano de medições, então, ele considera ou define, né, aqueles dados que vão ser utilizados para o diagnóstico de fato, considerando, por exemplo, a revisão de todas as variáveis de consumo chaves e especificar em quais pontos falta alguma medição para completar o diagnóstico. Se define no plano de medições também qual a duração e qual a frequência dessa medição, dessa aquisição de dados, e o período de tempo que vai ser considerado para o diagnóstico tem que ser definido. Por exemplo, se a gente vai fazer agora um diagnóstico, vai ser muito provável, os que a gente está fazendo esse ano, por exemplo, a gente está definindo como um período de tempo o ano de 2019. Isso porque em 2020 a gente tem uma variação atípica dos consumos, né, na maioria das instalações, principalmente comerciais, que tiveram uma parada, alguma mudança por causa da pandemia. A gente tem que definir um período em que a gente consiga entender o consumo de energia. Se o consumo nesse período de quarentena está muito baixo, a gente não tem dados de monitoramento das outras variáveis, é muito difícil fazer um diagnóstico em cima. Não que não seja possível, dá para fazer o diagnóstico ainda nesse período, com dados ainda em tempo real, se a gente consegue cruzar com as variáveis secundárias que definem esse consumo. Mas a mensagem aqui é que é importante definir muito claramente para as duas partes, para quem está fazendo o diagnóstico, quem está recebendo, ou se é interno, para internamente definir qual vai ser o período de análise do diagnóstico. E nesse momento de fazer o plano de medições para o diagnóstico, é possível também já pensar em sugestões ou melhorias dos medidores, do sistema supervisório, em função da complexidade do porte da instalação. Se, por exemplo, a instalação requer ou se beneficiaria com um medidor adicional num ponto-chave, é legal já identificar e começar uma gestão em cima disso. Nessa foto tem um exemplo disso. A gente tem um medidor, né, do quadro geral, e tem um medidor adicional de respaldo, né, um medidorzinho que a gente utilizou para fazer várias análises e que ajudou a recolher informações do edifício de uma maneira paralela, assim, ao medidor oficial da companhia de energia. Após, então, esse plano de medições, e pensando que a gente conseguiu fazer essa coleta de informação, essa coleta de dados de medição, foi possível levantar todos os dados de equipamentos, a gente faz um mapeamento do perfil de consumo, que é basicamente quebrar em pedaços, nos pedaços que sejam relevantes, o consumo de energia. Se a gente precisa saber a diferença entre iluminação, refrigeração, bombeamento de água, por exemplo, um exemplo aqui de breakdown de consumo para uma edificação, em que a gente tem a clareza, né, de qual que é o consumo para cada coisa. Muitas vezes a gente chega em clientes que precisam de alguma assessoria com eficiência energética e essa é a primeira incógnita, esse tipo de dado. Qual a minha porcentagem de consumo em cada um dos usos finais? Geralmente uma incógnita grave, assim, porque não dá para tomar muitas boas decisões em cima de um consumo, de um equipamento, um sistema, se não se tem a clareza de quanto que ele impacta no todo, né? A gente sabe que, por exemplo, uma grande tendência dos últimos anos da iluminação de LED, por exemplo, e que muitas vezes, por exemplo, para a indústria não é um tipo de medida que impacta no consumo total. Então, sabendo muito bem qual a porcentagem de consumo para cada sistema, a gente pode também tomar melhores decisões sobre o que fazer em cada um deles. Então, é nesse mapeamento de perfil de consumo que a gente identifica como ele está dividido. Ele pode precisar, como eu falei, de medições, registros, alguns cálculos de engenharia, algumas simulações, metodologias estatísticas. Pode ser uma combinação de tudo isso, inteligência artificial, para quem gosta de sistemas muito automatizados e não só gosta, mas precisa às vezes de ter sistemas muito bem controlados, muito bem medidos.
Esses dados servem para fazer um balanço de energia, um breakdown de energia completo. Então, esse é o passo fundamental do diagnóstico energético, conseguir chegar numa separação clara dos consumos, dependendo dos usos finais. Um exemplo disso, um pouco mais expandindo, como eu comentei para um caso industrial, esse é um caso em que a gente consegue quebrar o consumo de gás e de energia elétrica em diferentes usos, seja ventiladores, bombas, ar comprimido, um processo X, uma máquina de fabricação de algum produto específico, e por produtos. Então, nesse caso, essa era uma fábrica que tinha 2 tipos de produtos específicos, 2 linhas de produção claramente definidas, e que não tinha clareza antes do diagnóstico de quanto que se consumia em cada uma das linhas de produção. Estava tudo muito confuso. Então, foi possível, a partir desse levantamento, desse diagnóstico energético, identificar qual a porcentagem de consumo de cada um dos produtos, cada um dos processos e das fontes por tabela. Esse é um outro caso, esse é um diagrama de Sankey, o que eu mostrei antes, esse aqui também. Esses diagramas permitem ver assim de uma maneira mais separada, ou mais integrada, dependendo como cada um quer representar o consumo de energia. É utilizado para várias outras aplicações, mas principalmente para energia. Esse é um caso de um hotel em que a gente tem também consumo de energia elétrica, GLP, óleo diesel para transporte. É um hotel campestre, então ele tem bastante transporte de pessoas, desde os pontos em que as pessoas chegam até a própria pousada. Então tinha um consumo grande assim, de gasolina, óleo diesel para movimentar a logística de transportes. E a gente fez um diagnóstico considerando também a frota de veículos, o que deu umas análises bem interessantes para medidas específicas em cima de veículos, de transporte de passageiros e transporte de carga, por exemplo. Antes de fazer o diagnóstico, não se tinha muita noção do peso do transporte, que a gente pode ver aqui que é praticamente se somar da 275, mais do que energia elétrica que se consumia em todas as pousadas e todas as instalações lá desse hotel que a gente fez o diagnóstico. Então é um exemplo assim de mapeamento do consumo por uso final, por área, por unidade de negócio. Aqui tem 4 unidades de negócio diferentes que conseguiriam separar o consumo de uma maneira mais adequada com essa análise. Beleza, então a gente fez o mapeamento, né, do consumo, conseguiu separar, seja no diagrama de Sankey, seja no diagrama de pizza, seja no diagrama que seja, mas tendo clareza da porcentagem de consumo para cada coisa. Então aí que a gente entra a fazer as análises desses usos, desses consumos de energia, fazer alguns cálculos de oportunidade de eficiência energética, identificar sistemas que têm um uso significativo e começar a montar uma linha de base que permita cruzar esse consumo contra outras variáveis. Por exemplo, o clima. O clima é uma das variáveis mais relevantes para a temperatura externa, a umidade externa. Quando a gente considera o período anual, a gente consegue ver uma relação bem próxima do clima, das variáveis do clima, com o consumo de ar-condicionado, de instalações predominantemente condicionadas, como instalações comerciais, corporativas, enfim. Então, tanto o clima quanto o uso e operação dos equipamentos são os que vão definir o consumo de energia de uma instalação e as oportunidades de eficiência energética delas. Tem várias outras variáveis, não só o clima, o uso e operação, como posso mostrar aqui nesse slide. Uma tipologia de edifício ela está composta por várias questões, várias variáveis que juntas definem um consumo específico de energia e um nível de conforto, né? O tamanho, a tecnologia de condicionamento de ambiente, a função, a idade, enfim. Todas essas variáveis conjugadas vão definir quanto que um edifício consome de fato, ou uma instalação, né? E um bom diagnóstico tem que considerar, ou deveria levar em consideração todas essas variáveis que definem a tipologia de uma edificação e que impactam o desempenho dos sistemas. Tem um exemplo ali, né, que a gente entende até, digamos que de uma forma meio lógica, né, que um edifício ou uma instalação num clima diferente do outro não vai se comportar igual, mas tem os dados permite demonstrar aquilo. Tipo, uma instalação em São Paulo, uma em Manaus, vai ter diferenças radicais no desempenho, mesmo se tiver o resto das coisas igual, assim, a envoltória, os equipamentos, os usuários.
o fato de estar em climas diferentes, a temperatura externa faz toda a diferença, a temperatura e a umidade externas faz toda a diferença no desempenho energético. E o diagnóstico tem que comportar essas diferenças. Então, tendo feito essas análises do mapeamento do consumo, a gente passa para identificar as opções de eficiência, né, que elas podem ser diferenciadas em termos de zero e baixo custo, médio custo ou investimentos de grande porte, e tem diferentes valores de potencial de economia em função também desse investimento ou do impacto, né, de cada uma. A gente tem algumas faixas ali que conseguimos resumir ao longo do tempo, fazendo alguns diagnósticos em instalações de edifícios, principalmente, esse resumo para edifícios, e com essas listas de medidas, né, que podem ser feitas ou pelas pessoas, pelo pessoal interno das empresas, ou com alguns contratos adicionais, comprando alguns equipamentos, instalando, fazendo alguma reforma, depende do que seja identificado, vai se alcançar uma economia maior ou menor em função da vontade de investimentos e das decisões estratégicas também das empresas, né? Eu vou mostrar alguns exemplos de medidas que foram identificadas em diferentes lugares e que ilustram um pouco essa dinâmica, né, de identificação de oportunidades. Esse aqui ainda está relacionado com aquela pousada que eu comentei no diagrama de Sankey anterior, uma medida que a gente calculou de instalar biodigestores para um restaurante, para um refeitório. A gente separou o cálculo para materiais ou resíduos de cozinha, resíduos orgânicos de cozinha, e esgoto, a unidade de coleta do esgoto desse refeitório. Aí tinham valores diferentes de volume, né, de resíduos produzidos em por cada uma dessas fontes, e a partir desses valores a gente conseguiu estimar uma eficiência do biodigestor e da produção de biogás que abatia ou abateu assim com alguma porcentagem do consumo de GLP, que não parece uma coisa muito próxima assim a tipos de medidas que a gente ouve de eficiência energética, né, principalmente numa cidade, né, num ambiente metropolitano e urbano. A gente não pensa tanto em implementação de biodigestores, mas é uma oportunidade super interessante de integração energética com fontes renováveis, alternativas, e que nesse caso deu, assim, era um refeitório consideravelmente grande para comportar toda a operação da fazenda, né, da pousada, e que precisava de um investimento de 55 mil reais com uma economia de 49 mil por ano, abatendo os custos de gás, né, de gás liquefeito de petróleo. Então o payback desse caso 1 ano e 2 meses, né, para uma medida que foi bem interessante de se apresentar para o cliente. Tem outras medidas aqui que eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, que são de bombeamento, por exemplo. Essa aqui era uma de instalar variadores de frequência em bombas booster de uma central de água gelada. A justificativa era que a água gelada tem um consumo variável em função da carga, né, das pessoas que estão no momento que estão e até do clima atual do edifício. Isso aqui já é para um edifício comercial. Então, nesse caso, a gente projetou uma instalação de variadores de frequência, que já é uma tecnologia conhecida e que permite essa modulação da variação de carga de um sistema de resfriamento, um sistema de condicionamento de ar. Então, nesse caso, a gente pegou alguns dados já disponíveis de vazão variável de água gelada no sistema, né, no edifício, e conseguimos reduzir o consumo de energia a partir dos diferentes patamares de vazão que estão demonstrados aqui, 72%, 83%, 80% nos diferentes horários de operação do sistema. As bombas não tinham controle de velocidade, né? Só sofriam ou respondiam a essa diferença de vazão com o estrangulamento, o que é uma forma de controle que destrói muita exergia, que tem uma eficiência energética muito baixa. Então, foi possível calcular para esse caso qual seria a operação em carga variável com variadores de frequência. E a gente vê nesses diagramas aqui, que são diagramas de operação, mapas de desempenho de bombas, dessas bombas especificamente, como que uma variação do ponto de operação 1 para o ponto de operação 2 cai significativamente o consumo de energia. A gente vê, eu vou detalhar um pouquinho,
Se a gente considera um ponto de operação 1 com uma vazão nominal, um ponto de operação 2 com uma vazão de 65% da vazão, a potência sem controle, sem variador de frequência, cai de 25 para 24 kW. Então, 1 kW a menos com 65% da vazão. Agora, se a gente tem um variador de frequência instalado, controlando a velocidade da bomba, a gente consegue descer essa quantidade de 35% de vazão a menos, com uma redução no consumo de energia da demanda, né, da bomba, de 25 para 19 kW. Não é uma relação linear, é uma relação que depende das leis de afinidade de bombas, mas que demonstra claramente assim, uma queda de 1 kW para 6 kW numa única bomba, para um ponto específico. Assim, se a gente considera que tem umas variações não só para 65, mas para vários níveis, e que depende do dia, depende da carga, a gente tem umas reduções de uma economia de energia bem considerável. A gente pode ver aqui 413 kWh por dia, R$ 4.000 por mês para essa instalação. Eu acho que eu fiz eu acho que eu colei errado o valor de investimento e de economia do projeto anterior do biodigestor. Esses valores correspondem mesmo ao variador de frequência. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre os valores do biodigestor, eu posso passar depois, que aí foi um erro de edição mesmo da apresentação. Mas esses valores correspondem mesmo ao variador de frequência, a instalação desses equipamentos, com uma economia de 49 mil por ano para esse projeto aqui. Um outro caso de medida de eficiência energética que considero interessante mostrar para vocês por algumas questões que eu vou falar depois, é esse aqui, que é uma redução de vazão nominal de sistema de climatização industrial. Foi para um outro cliente, já é uma indústria com sistema de climatização grande, num galpão de proporções consideráveis, e que precisava ter um ajuste muito fino na temperatura e na umidade. Então a gente vê aqui à direita tem um diagrama psicrométrico, a carta psicrométrica para a região onde foi feita essa avaliação, e esse pedacinho aqui branco dentro do diagrama é a faixa onde ele podia operar em termos de temperatura e umidade, bem restrito, para manter as condições de segurança na planta. Uma planta que tinha voláteis altamente explosivos e que não podia ter uma redução muito drástica em temperatura e umidade, porque criava uma condição perigosa. Então, o sistema de climatização, além de manter o conforto das pessoas, mantém as condições de operação das máquinas e de segurança da atmosfera dessa instalação industrial, uma instalação que tinha tintas com voláteis explosivos. Então, por isso, tem que ser muito cuidadoso na hora de fazer uma proposta de redução de vazão do sistema, mas foi possível fazer essa análise com os dados de temperatura e umidade externa e os dados de temperatura e umidade interna, que era desejado. Conseguimos fazer uma análise da entalpia do lado externo e do lado interno e identificar qual que poderia ser essa redução de vazão para o sistema de climatização inteiro, né? Que aí eu estou falando de vários sistemas que operam em conjunto, tanto os que fazem o condicionamento do ar para o insuflamento quanto da exaustão. A única coisa que faltava para fazer esse projeto era instalar uns variadores nos exaustores, né, que estavam sem variador de frequência. É uma instalação de 100% de recirculação, 100% de recuperação de ar externo, né, tipo um ar que não fica na instalação, não tem retorno de ar. Então, por isso era necessário controlar tanto na entrada quanto na saída a vazão de ar. Então, redução do consumo de energia nesse caso se dá nos fan coils, nos exaustores, no vapor e na água gelada nas serpentinas. Está demonstrado aqui nesse gráficozinho qual que seria o valor de economia para cada uma das parcelas dessa redução de consumo. É interessante esse caso porque a gente pode ver que não tem só uma redução na energia elétrica, mas que se espalha para outros sistemas, espalha também para o resfriamento, para o aquecimento. É uma instalação que tinha todo esse tratamento cuidadoso do ar, tanto desumidificação quanto aquecimento, para manter as condições que eu falei de temperatura e umidade no envelope certinho ali e bem justo de operação segura.
Então a gente avaliou a cada 1% de redução de vazão, qual que seria o valor de economia. Tem umas limitações assim do processo, né, para não descer de um valor que seja pouco seguro. E o que a gente chegou que era possível era diminuir até 83%, ou seja, 17% de redução, dando uma economia de 5,1% das despesas em utilidades, um payback de 45 dias, um investimento de R$ 48.000 e uma economia da ordem de R$ 400.000 por ano, com essa redução de vazão. Aí é interessante falar que o investimento é baixo comparado com a economia, por já ter a maior parte da infraestrutura instalada. Ter a maior parte do que se precisava de controle para fazer essa redução e não precisar só precisando uns variadores a mais, um painel que controle esses variadores. Então são medidas interessantes que a gente avalia nos diagnósticos e que permitem essa otimização das instalações. Lembrando que a eficiência não pode caminhar sozinha, ela tem que ir junto com o conforto, nos casos de instalações em que o conforto é uma necessidade dos usuários para conseguir operar adequadamente, tipo edifícios, de escritórios, hospitais, né? Não é só conforto, mas também saúde, como eu falei anteriormente no caso da empresa. Esse conforto às vezes está relacionado com o usuário, mas também com os equipamentos, os sistemas e a segurança. Então a gente sempre traz esse destaque a que a eficiência seja analisada e implementada junto a umas análises de conforto, tanto térmico quanto acústico, quanto lumínico, e tem algumas metodologias para fazer essas análises de conforto que trazem muita vantagem, muita informação importante para não mexer um sistema que é sensível a impactar o conforto dos usuários. Junto com o diagnóstico, a gente pode fazer também análises de indicadores-chave de desempenho a partir de ferramentas de benchmarking ou de ferramentas internas mesmo de gestão, né, que permitam se comparar, né, com instalações parecidas. Esse gráficozinho representa um gráfico de benchmarking de consumo energético para agências bancárias, por exemplo, em que é possível saber se meu indicador, por exemplo, de quilowatt-hora por metro quadrado por ano corresponde, está dentro de uma faixa típica, ineficiente ou eficiente de edifícios do mesmo tipo e na mesma região. Então, esses indicadores de desempenho, que pode ser por metro quadrado ou por usuário, ou dependendo da atividade econômica, ajudam a definir e tomar decisões mais corretas quando se tem a informação, né, desses indicadores. Permite também acessar, por exemplo, etiquetagem, fazer priorização das ações, são ferramentas-chave, assim, ter os indicadores, acompanhar os indicadores é interessante principalmente para alta gestão. Mas não tem como fazer um indicador de alta gestão sem ter os indicadores também do nível de chão de fábrica, né? Que não é possível ter um dado geral sem dados no nível mais detalhado. Vai se construindo assim. E um exemplo disso esse aqui é um gráfico dois gráficos, né, de indicadores. Um deles, o que está à esquerda, é o indicador que estava em prática, estava sendo utilizado pela empresa que a gente fez a consultoria, mas que ele não permitia ter uma análise muito boa do consumo. Esse vou explicar um pouquinho. Tem o valor de consumo de energia térmica para cada mês. Então a gente tem valores diferentes, né? Para o mesmo mês tem valores que vão da faixa de 1.700, até 3.000. Então é uma faixa muito grande de variação. E se a gente utiliza uma correlação, que nesse caso é uma função polinômica, que tem um ajuste bom relativamente, né? Mesmo assim não consegue representar uma predição do consumo por ter uma faixa muito grande de variação e principalmente por ter como variável de controle, variável secundária, um mês, né? A gente teria que entrar nessa equação com um mês do ano, que não faz muito sentido. O que a gente propôs nesse caso para o cliente foi ter um indicador de consumo de energia térmica
versus os graus hora desse mês, e não os graus hora de refrigeração desse mês, e não o número do mês, né? Que não faz muito, não corresponde muito, não dá para predizir um consumo diferenciado, sabendo que todos os meses vão ser, o número do mês vai ser igual em todos os anos. A diferença dos graus hora, né? Os graus hora são uma medida possível de se levantar, né, a cada mês, a cada ano, e que se acopla muito melhor ao consumo de energia. O R quadrado, nesse caso, essa correlação foi de 75%, mais ou menos, o que permite, a gente consegue calcular os graus hora ponto a ponto, né, de cada mês, e estimar qual que deveria ter sido o consumo de energia para esse período. Existem uns princípios definidos, né, pelas normas para garantir a qualidade do diagnóstico energético e dos indicadores que decorrem do diagnóstico energético. E esses princípios são basicamente algumas exigências do consultor, né, que precisa ter uma competência técnica validada, precisa garantir confidencialidade, objetividade, precisa ter acesso aos equipamentos, aos recursos, à informação para conseguir fazer as análises. O diagnóstico ele tem que ser consistente com o escopo, com as fronteiras que foram definidas lá na fase de planejamento do diagnóstico, ter umas medições que sejam apropriadas à complexidade da instalação, né? Se a gente vai fazer um diagnóstico de uma indústria, não faz sentido não considerar os detalhes do processo produtivo, né? Precisa se levar em consideração cada variável relevante de cada equipamento ou sistema. Isso compreende a consistência também, a rastreabilidade dos dados, né? A gente não pode fazer propostas de medidas de eficiência ou pensar em projetos sem ter dados consistentes. E todo o diagnóstico, então, entrega umas análises técnicas e econômicas para conseguir tomar decisões do que fazer depois do diagnóstico e com esse resultado, o que a gente faz primeiro, né? Então, isso a partir de análises técnicas e econômicas que é possível de se fazer. Existem também, em termos de princípios do diagnóstico, a definição de papéis, responsabilidades e autoridades, né? Quem que vai receber o diagnóstico, quem que vai aprovar um projeto, uma vez definido o escopo dele, e algumas questões de comunicação que também são relevantes. Uma vez a gente faz uma análise para quem que a gente comunica e através de quais canais. Pode ser muito relevante o resultado do diagnóstico aparecer, por exemplo, na mídia para algumas empresas, para fazer divulgação da sua política ambiental, da sua política energética, dos seus princípios de sustentabilidade, por exemplo, chave em alguns casos, por alguns setores, cobra mais importância. Existem alguns guias e referências, né, de diagnóstico. Eu deixei aqui basicamente um guia para edifícios, para fazer diagnóstico sem edifícios, que é uma parceria entre o Procel, a Eletrobras, a Baixada Britânica. Está disponível na internet, se vocês procurarem. A gente pode deixar os links também. Tem uma série de guias, uma coletânea de guias para oportunidade de eficiência na indústria, também do Procel junto com o CNI. E tem as normas internacionais, né, de gestão de energia, de diagnóstico energético, como a ISO 50001, 50002, alguns outros guias sobre levantamento de dados e análise dos dados de edifícios, como é o TM22 da CIPSE, e outras boas práticas internacionais, como a medição e verificação de economias do protocolo internacional. Bom, chegando já no fim, eu queria falar um pouco da nossa solução de diagnóstico energético remoto. Como eu falei aqui ao longo da apresentação, esse processo todo corresponde mais a um diagnóstico presencial, né, que tenha um fluxo normal e padrão de diagnóstico, o que não quer dizer que a gente não possa virtualizar uma parte ou o diagnóstico por inteiro. Virtualizar, eu me refiro à presença do consultor, à presença da pessoa que vai fazer o levantamento ou análise das visitas, análise das oportunidades, aliás. Então, a gente está terminando de desenvolver uma ferramenta de diagnóstico remoto, chama NerdBrain. A gente tem ali uma oportunidade para os clientes finais fazerem o seu próprio levantamento de equipamentos, de horários de operação, definir as suas premissas, as suas expectativas, com quais sistemas vão entrar no diagnóstico e quais não, quem que vai participar dele.
E a partir desse levantamento, que passa por cada um dos diferentes sistemas, a gente coloca ali a nossa inteligência para identificar e quantificar as oportunidades. Basicamente dessas medidas, de algumas das medidas que eu comentei, algumas mais simples, algumas mais complexas, a gente está deixando os algoritmos na nossa ferramenta para conseguir fazer um cálculo automático das oportunidades de eficiência energética. Tem várias coisas já desenvolvidas e integradas, que vai ser interessante quem tiver interesse entrar em contato com a gente. A gente tem já uma versão, um módulo introdutório em que vocês conseguem avaliar a ordem de grandeza das oportunidades de eficiência energética, de contratação de energia e de energias renováveis. Então, está aqui o convite, né, para vocês começarem a fazer a avaliação inicial de eficiência energética, renováveis e contratação da sua instalação. A gente está deixando disponível já para mercados, supermercados e hipermercados, e para edifícios comerciais, edifícios de escritórios. Então, se vocês tiverem alguma aplicação relacionada a essas tipologias, podem entrar no nosso site, energybrain.com.br, e fazer já uma avaliação inicial da oportunidade, da ordem de grandeza da oportunidade de eficiência energética para vocês. Em breve a gente vai ter uma versão da nossa ferramenta já de demo, que faz algumas análises de eficiência energética e de contratação com dados mensais, e que vai permitir ter uma ideia assim, das oportunidades de um diagnóstico completo, considerando todos os sistemas, todos os equipamentos que uma instalação pode ter. A gente está cuidando muito de fazer essa ferramenta com uma orientação cuidadosa assim, do levantamento de dados, para vocês conseguirem seguir o percurso de um diagnóstico, e ao fim do processo, né, no fim do processo de fazer todo o diagnóstico, ter a sensação de que aprenderam a fazer um diagnóstico completo e que conseguem fazer repetidamente em outras instalações, em outros locais ou em outras tipologias até. Então essa nossa ferramenta já tem uma versão, uma parte disponível. A gente convida vocês a continuarem de olho nas nossas redes, nas nossas divulgações do conteúdo que a gente vai estar postando sobre o Energy Brain. Então esse aí é o conteúdo que a gente queria passar sobre o diagnóstico, lembrando que foi produzido pela Mitsidi Projetos e a sua spin-off Energy Brain, da qual eu acabei de falar um pouquinho. Eu agradeço o tempo de vocês, está chegando já ao fim. Eu acho que a gente vai ter esse vídeo vai ficar disponível por um tempo ainda, né, no site no YouTube da Mitsidi. Eu queria convidar vocês a acompanhar o programa, assistir os outros vídeos que estão disponíveis dos outros temas que a gente foi passando. Peço desculpas pela falha ali no começo do vídeo. A gente está fazendo isso com muita boa vontade de levar os conhecimentos, as nossas experiências para as pessoas que estão interessadas, né? E espero que me perdoem por essa pequena falha ali de transmissão. Bom, se vocês quiserem saber mais, podem enviar um e-mail para expandir@mitsidi.com, acompanhar nossas redes sociais, visitar nosso site, como eu falei no começo. E eu queria só dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta, né, no YouTube que possa ser interessante para falar ainda aqui na transmissão. Bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta por enquanto. Estou vendo aqui o pessoal que está me dando aqui o suporte para ver se tem alguma outra pergunta, mas eu acho que não. Bom, a gente vai deixar o link da nossa ferramenta, né? Como eu falei, energybrain.com.br. Estaremos postando também alguns vídeos relacionados ao uso da ferramenta e a como ela vai ajudar os gestores a descobrir essas oportunidades de eficiência energética. Então esperamos que seja de grande valia para vocês e que tenhamos ali bastante diagnósticos energéticos remotos para fazer a partir dessa condição, né, atípica que a gente tem de isolamento social, que fica difícil fazer os serviços normais de consultoria, fazer os serviços normais de engenharia. Esperemos que
que seja uma oportunidade para rever, né, esse momento de parada, esse momento de reflexão até para alguns negócios, seja uma boa oportunidade para rever como é que a gente está lidando com a energia, quais consumos a gente pode repensar e quais oportunidades a gente vai fazer já no curto prazo, nos próximos meses, né? Eu agradeço muito o tempo das pessoas que acompanharam aqui, né, na nossa transmissão, e vou encerrar por hoje. Espero que vocês consigam continuar vendo os outros vídeos que vêm ali na sequência. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite.